Olá, turma! Nós vamos dar continuidade aqui com a nossa aula de geografia. Mas antes nós vamos revisar. Então, nos dois últimos capítulos anteriores, nós falamos sobre a paisagem. Nós vimos que as paisagens, elas mudam ao longo do tempo. E para isso, elas perdem e ganham alguns elementos. E também nós vimos que nessas paisagens, muitos elementos, eles permanecem, né? Isso como os monumentos históricos. Nós vimos que muitas coisas ao redor deles mudam, mas eles sofrem apenas algumas reformas, mas tem que permanecer a sua arquitetura, não é isso? E também nós vimos as várias formas de observar uma paisagem, não é isso? E agora nós vamos falar na unidade 2, nós vamos falar sobre o campo e a cidade. Então, primeiro nós vamos falar, nessa unidade, nós vamos estudar sobre os dois tipos de espaços, suas atividades econômicas e como as pessoas vivem e trabalham neles. Primeiramente, vamos conhecer o espaço rural, entender como é o cultivo de alimentos e a criação de animais e a retirada de recursos da natureza. Então, o que está dizendo aqui? Virem aí o livro de vocês que eu vou ler para vocês, tá? Então, aqui desse outro lado, diz assim: depois nós vamos estudar sobre o espaço urbano, conhecendo o comércio, a indústria e os serviços. Ao final desta unidade, vamos perceber como o espaço rural e o espaço urbano se relacionam e como eles dependem um do outro. É isso que está dizendo aí nessa parte, ok? Então, agora vocês podem virar aí o livro de vocês. Lembrando que vocês têm que pegar o livro 2, tá bom? Então, aqui, na página 94 do livro de vocês, do livro 2, nós vamos falar sobre as paisagens e atividades econômicas do campo. Então, vamos acompanhar a leitura. Diz assim: você conhece o Chico Bento? Ele faz parte da turma da Mônica e nasceu na Vila Abobrinha, um lugar imaginário no interior do estado de São Paulo. Quando o Chico cresceu, ele decidiu ser agrônomo. Você sabe o que os agrônomos fazem? Eles estudam o cultivo das plantações e a criação de animais, desenvolvendo técnicas para melhorar as atividades econômicas do campo. Nesse capítulo, vamos aprender sobre o espaço rural e sobre as atividades que o ser humano realiza para atender às necessidades da população. Tá? Então, vamos acompanhar aqui a historinha do Chico Bento? Deixa eu só focar aqui um pouquinho mais, tá? Para vocês acompanharem aí de casa direitinho. Então, vamos lá. Aqui na historinha diz assim: Chico Bento. Uma infância bem vivida na bucólica, Vila Abobrinha. Sua maior preocupação é como conseguir aquela goiaba do pomar do seu vizinho, Nholau. Eita, mundão sem porteira, disse ele, né? Assim, Chico Bento cresceu, virou Chico moço e foi para a universidade. Sua escolha? Voltar para a sua cidade, para aplicar seus estudos em plantações de goiaba, claro. Eita, mundão sem porteira, goiabão. Que muitos chicos moços venham por aí. Não é isso? De estudar, crescer e voltar lá para o campo, não é isso? Que foi como ele fez, para conseguir plantar o pomar de goiaba, né? Que era o que ele mais queria fazer, né? Como vocês podem observar, que era o que ele mais queria fazer, era pegar a goiaba lá do seu vizinho Nholau. Então, que venham muitos dele, por aí. Então, trocando ideias, diz assim: como você imagina que é o campo? Como são as paisagens rurais? Quais são as atividades praticadas lá? Como você imagina que é o campo? Você já foi no campo, lá na zona rural? Para você estar me respondendo? Eu espero que sim, não é isso?
Então, lá no campo é um lugar com muita vegetação, não é isso? Eu espero que vocês imaginem, quem nunca foi, imagine que o campo é assim. Tem muitas árvores, não é isso? São paisagens que apresentam uma variedade de plantas, são muito extensas, tá? Então, como são as paisagens? Como é que elas são? São bem áreas grandes, não é isso? Que há poucas pessoas, não é isso? As casas são distantes umas das outras. Então, essas são algumas características do campo, lá da área rural. Então, qual é a outra perguntinha? Quais são as atividades praticadas lá? Isso mesmo, eu sei que vocês acertaram. A plantação, não é isso? As pessoas, elas cultivam as plantas, elas criam animais, não é isso? Eu espero que vocês tenham respondido aí em casa. Então, virem aí agora a página do livro de vocês. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a paisagem do campo. Então, acompanhe aí a leitura, tá? Você já estudou as paisagens e como elas podem ser diferentes umas das outras. Neste capítulo, vamos focar nossa atenção nas paisagens do campo e observar como o ser humano pode transformar o espaço rural e utilizá-lo para realizar várias atividades econômicas. Diferentemente das paisagens urbanas, as paisagens rurais apresentam menos elementos culturais, como construções, ruas e veículos. Porém, elas possuem muitos elementos naturais, como morros, montanhas, rios, árvores e etc. Essas paisagens também possuem grandes espaços abertos, porque as atividades exercidas no campo precisam de espaços maiores que as atividades praticadas na cidade. Como vocês podem observar, vou até diminuir aqui para vocês observarem como é o espaço do campo, tá? A paisagem do campo, ela é uma paisagem que ela é... Deixa eu só voltar aqui, sem querer. Então, a paisagem do campo, como vocês podem observar aí no livro de vocês, ela é uma paisagem que precisa de um espaço maior, porque há grandes plantações, não é isso? Como vocês podem observar, é isso aí, vocês estão vendo? Então, o que está dizendo aí nesses que estão focadinho maiores? Então, nas paisagens rurais, há algumas construções e outros elementos culturais. Ó, como vocês estão vendo. Plantação de árvores para produzir papel e construir moradias. Aqui, nesse branquinho que vocês estão vendo aqui, ó. É porque isso aqui, ó, essa parte aqui, para a gente poder ver um pouquinho maior, tá? Então, essa parte branquinha que vocês estão vendo aqui, que tá lá embaixo, é a plantação de trigo, usada para a fabricação de pães e outros alimentos, tá? Vamos ver essa outra aqui do outro lado. Então, as paisagens rurais são transformadas pela ação da natureza por meio do vento e da chuva. Além disso, essas paisagens também podem ser alteradas pelas pessoas, não é isso que você viu? Os elementos naturais podem ser transformados e dar lugar a elementos culturais. Veja as paisagens abaixo do município de São Roque de Minas, no estado de Minas Gerais. Essa aqui é a paisagem 1. Vou só focar só mais um pouco aqui para você dar uma lidinha melhor, tá? Então, bem aqui na paisagem 1, diz assim: a paisagem 1 é um espaço rural com poucas intervenções humanas. A paisagem 2 mostra o espaço rural bastante modificado, sendo possível ver uma plantação de café. Essa fotografia foi tirada em 2017. Tá, olha aí. Isso aí é a plantação de café. Vamos ver se vocês entenderam. Essa aqui é a paisagem 1, tá? Que é a plantação de café. E essa aqui é a paisagem 1, mostra poucas intervenções humanas. Já na paisagem 2, que é essa aqui que é a plantação de café,
tá? Aqui teve mais intervenção humana, porque os humanos, eles modificaram para fazer plantações. Então, você já viu isso também, porque nós sabemos que quando o homem, ele modifica, ele transforma a paisagem, ele transforma para quê? Para construir, para fazer grandes plantações, não é isso? Então, aqui embaixo diz assim, alguns lugares do campo podem agrupar diferentes tipos de construções, como casas, escolas, igrejas, postos de saúde, etc. Esses locais são chamados de bairros rurais e apresentam elementos muito parecidos com os das zonas urbanas, como comércios, indústrias e ruas asfaltadas. Veja na fotografia abaixo, olha. Tá vendo como é que é? O bairro rural do município de Derrubadas, no Rio Grande do Sul, em outubro de 2017. Então, o que o nosso amiguinho está dizendo aí? Assim como as pessoas que vivem nas cidades, os moradores do campo também devem cuidar da natureza com responsabilidade. Eles devem preservar os rios, a vegetação, o ar e o solo e proteger o meio ambiente. Então, esse bairro aqui, ele é um bairro rural, vocês percebem? Ele se parece um pouquinho com cidade, né? Tem ruas asfaltadas, tem algumas indústrias, casas, mas elas são pouco afastadas, não é isso? Então, ela é um pouco parecida com a zona urbana, como vocês podem ver aí. Então, meus amores, aqui nesse capítulo, não é isso? Nós estamos vendo, nós estamos falando sobre a paisagem rural. Como é que o homem utiliza essa paisagem, é isso? Ele utiliza para fazer plantações. Em algumas paisagens rurais são transformadas para que o homem possa fazer plantações. E já em outras paisagem rural, elas não tem muita intervenção do homem, é isso? Por isso eles são chamadas de paisagens rurais, tá? São paisagens que apresentam poucos elementos culturais, tá? Não tem muitas casas, não tem muitas ruas asfaltadas, como é no centro urbano, tá bom? Então, eles, como vocês podem perceber aí, então lá no espaço rural, que a gente chama de zona rural, na paisagem do campo, lá predominam mais o quê? Mais árvore, animais, rios, não é isso? Então, são paisagens que as pessoas utilizam para plantar. E é lá do campo que vem todos os alimentos que nós nos alimentamos, como as verduras, frutas. Se não fosse o campo, a gente não teria, né, a banana, a maçã, café, o leite, porque também é lá que o homem utiliza para criar os animais, porque precisa de um espaço maior para isso, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido direitinho e até a nossa próxima aula. Responda a atividade com o papai e com a mamãe e até lá, ok?